Na mitologia grega, existe a história de Teseu e o Minotauro. Teseu precisava entrar em um labirinto para matar o monstro, uma criatura com corpo de homem e cabeça de touro. Mas o verdadeiro problema não era o monstro. Era conseguir sair de lá depois. Ninguém que entrava naquele labirinto sem fim encontrava saída. Ariadne, apaixonada por Teseu, teve uma ideia simples. Deu a ele um novelo de fio. Amarrando a ponta na entrada, ele poderia avançar pela escuridão e depois seguir o fio de volta. Teseu foi lá e enfrentou o Minotauro no coração do labirinto. A batalha foi feroz, mas ele venceu e só conseguiu voltar à luz porque o fio de Ariadne o guiou, passo a passo. O fio era mais que lã, era a promessa de retorno. Eu, agora, estou vivendo uma espécie de batalha também. Eu estou no meio de um tratamento de câncer de mama. Já fiz a cirurgia, estou fazendo as sessões de quimioterapia e vou precisar fazer radioterapia depois. É um processo longo e muito sofrido. Mas a gente está aqui, firme e forte. E não, esse podcast não é sobre câncer, mas sobre assuntos diversos. É um podcast de escritos, de crônicas, reflexões, banalidades, que podem levar em conta essa vivência específica ou não. Eu quero deixar os assuntos livres para chegarem e deixar que a minha condição atual possa se expressar livremente, se quiser. Eu, nesse momento, me encontro dentro do labirinto, tentando matar esse monstro, mas, ao mesmo tempo, tecendo o meu fio de Ariadne que me conecta com o lado de fora. Esse podcast é um desses fios. Meu nome é Mônica Bittencourt e este é o Não Que Importe. Mas estamos em 2025 e eu tenho 38 anos. E, infelizmente, essa não é a minha primeira experiência com um câncer. Em 2011, aos 23 anos, eu tive leucemia. Me curei e agora, 14 anos depois, eu vivo um outro processo desse tipo. Ter duas experiências diferentes com o câncer em épocas diferentes da vida é uma situação atípica e que me traz muitos questionamentos espirituais, filosóficos e muita revolta também. Eu lembro de uma situação quando eu tinha uns 20 anos e estava participando de uma peça bacana como atriz, com um elenco grande, experiente. Um dia, no início dos ensaios, sentamos em roda e, a partir de uma dinâmica proposta pelo diretor, precisávamos contar um pouco da nossa vida e dos nossos sofrimentos. Eu não lembro direito o comando, mas todo mundo começou a contar a sua história triste, quase como uma competição. Apesar de não ser esse o intuito, no final, essas conversas sempre acabam sendo sobre quem sofreu mais. Teve gente abandonada pelos pais, que tomou tiro na barriga, que passou fome, e eu fui entrando em desespero, vendo que a minha vez estava chegando e eu não tinha nenhum grande sofrimento para compartilhar. Eu que sempre fui meio vida classe média, sem muita aprovação, com acesso aos melhores colégios, a viagens, a afeto, iria falar o quê? Tentei com esforço puxar na memória algum trauma, alguma morte, mas nada me vinha. Quando chegou a minha hora, acabei contando de um assalto que eu sofri no ônibus na semana anterior, onde o menino arrancou a minha correntinha do pescoço e eu me senti extremamente violada com isso. Silêncio constrangedor. E claro que isso depois acabou virando uma piada no elenco. Depois de alguns anos, quando recebi o diagnóstico da leucemia, quase fiquei satisfeita de finalmente ter uma história triste para chamar de minha. Achava que agora sim eu iria impor um respeito como artista. Naquele momento, a escrita também foi um fio de Ariadne para mim. Na época eu tinha um blog onde eu compartilhava pensamentos, tal qual esse podcast. No meio do tratamento, escrevi uma crônica chamada O Grão de Areia, fazendo referência à metáfora de Rubem Alves. Uma ostra, para fazer uma pérola, precisa ter dentro dela um grão de areia que a faça sofrer. Para se livrar da dor, ela reveste o grão com uma superfície lisa. E assim,
nasce a pérola. E nessa crônica, eu trazia a leucemia como esse grão de areia que se transformaria em uma pérola. Naquele momento, eu entendi a metáfora como a necessidade de sofrimentos para ser uma pessoa e uma artista mais evoluída e consistente, capaz de criar grandes coisas. Agora sim, eu seria uma artista de verdade. Na época, eu produzi pérolas. Sim, foi um momento de muito compartilhamento e insight. E penso que, de alguma forma, ao compartilhar essa experiência, eu mudei um pouco essa visão meio frívola das pessoas a meu respeito. Pelo menos naquele momento. E olha, eu confesso que eu já usei essa história muitas vezes depois, quando eu sentia que estava sendo assim meio subestimada, sabe? Foi uma experiência de fato horrível, tive muitos altos e baixos, muitas dores, me senti extremamente impotente. Quando esse inferno passou, eu fiquei com uma sede de vida muito grande. Queria viver tudo que pudesse, e rápido, porque tinha a sensação em mim de que o tempo era escasso. Mas sabe aquela grande virada de chave criativa que eu estava esperando? Não veio. Eu fui, aos poucos, voltando a antigos padrões e aos mesmos dramas cotidianos comuns. Aquele episódio tinha virado para mim uma espécie de fábula que eu relatava com o distanciamento do tempo, como se tivesse sido com outra pessoa. E me questiono se, de alguma forma metafísica ou espiritual, eu ter um outro câncer agora é um recado de que algo precisa ser aprendido que não foi da primeira vez. Mas será que não dava para ser de um jeito mais leve, meu Deus? Depois de um tempo com aquela história do grão de areia na minha mente e perseguindo a minha grande pérola, entendi que a metáfora de Rubem Alves não dizia respeito necessariamente a um sofrimento físico ou dramático, mas talvez um incômodo, uma percepção, uma curiosidade, que ele colocaria para fora escrevendo. Ninguém precisa sofrer para criar coisas. Só precisa ter uma atenção especial com as coisas da vida. Nem de longe, essa experiência da leucemia sozinha me tornou uma artista mais profunda ou até uma pessoa mais interessante como eu imaginava. O que eu acho que foi me tornando alguém mais consistente foi treinar mais o meu olhar sobre as coisas. A doença foi um grande treino para isso, sem dúvidas. A forma de encará-la também me fez sair dela. Mas acho que as leituras, estudos, conversas, cursos, consumir arte, festas, autoconhecimento, carnaval, relações, vivências diversas e o tempo tem papel fundamental nessa construção de pessoa e artista que eu busco ser. Eu não precisava de um câncer para aprender nada, nem criar nada. A experiência da leucemia e agora do câncer de mama fazem parte da minha vida e podem influenciar na arte que eu venho a fazer, na minha forma de viver, de encarar as coisas, assim como todas as outras experiências. A forma que eu escolho de traduzir isso é que vai me trazer uma conotação mais interessante ou não. Um passeio banal na praia pode render um texto muito mais relevante do que o relato sobre a provação de uma doença. Não é sobre o que se vive, mas como se vive. E sobre essa ideia eu sugiro escutar o primeiro episódio desse podcast. O que faz a diferença de fato é a forma de enxergar as coisas, e não as coisas em si. Eu acho que a gente vive uma era da hipervalorização das experiências pessoais, da vida privada. As redes sociais, os true crimes, as biografias, os realities, filmes inspirados na vida real, explosão da moda de autoficção na literatura, no teatro. As pessoas têm uma curiosidade sobre o ponto de vista dos outros, a vivência dos outros. E eu acho que hoje está todo mundo mais propenso a compartilhar o seu olhar sobre tudo. A vida real, o bastidor, ficou mais interessante que a criação, que a imaginação. Pode até ser que o relato de uma doença imaginária, fantástica, seja mais comovente do que o relato de uma doença vivida. Quem nunca conheceu uma pessoa mala que conta dos sofrimentos e provações da própria vida de maneira chata e egóica, como se ela soubesse algo de misterioso a respeito da vida que os outros não sabem? Morro de medo de ser essa pessoa sempre que o assunto dos cânceres vem à tona.
É claro que há algo de especial e único nessa experiência, que provoca curiosidade, empatia, afeto, atenção, e é fácil se deixar levar por esse labirinto também. Eu até gosto de falar como eu estou me sentindo, o que está acontecendo, o que passa na minha cabeça, quais dores eu estou tendo, mas confesso que ao mesmo tempo me agonia a ideia de ser a moça dos 2 cânceres. Será que é sobre isso que eu tenho que falar? Eu sou especial por conta disso? Isso vai estar carimbado em tudo que eu vier a fazer? Não sei. Pode ser que sim. E essas experiências estejam implorando para serem exploradas. E pode ser que não. E a elas só caiba uma nota de rodapé. Dentro desse labirinto de dores, incertezas e projeções que vivo agora, novamente, me agarro ao meu fio de Ariadne, que me conecta com o que tem fora, para além da doença, para além desse momento tão ensimesmado. E te convido a tecer esse fio junto comigo, porque talvez você também esteja em um labirinto procurando a sua saída. Ou simplesmente goste de companhia para pensar sobre as coisas. Seja muito bem-vindo de volta. Não que importe, mas tem texto e edição por esta que vos fala, Mônica Bittencourt. E eu conto com a colaboração de Gustavo Rocha na revisão de texto, Rodrigo Viegas na trilha sonora e Nico Marengo na identidade visual. A gente tem episódios novos a cada 15 dias. Aproveita que tá aqui, já avalia o podcast, deixa seu comentário e segue a gente lá no Instagram, @MônicaBitt, BITT, de Bittencourt, e @NãoQueImporte. E até o próximo episódio.